Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No coração de Charleston, onde arranha-céus modernos se erguem lado a lado com edifícios históricos, erguia-se a Riverside Tower, uma construção elegante com corredores tranquilos e janelas reluzentes. O concierge ali era mais do que um simples funcionário, ele era o coração invisível que garantia que cada morador se sentisse seguro e acolhido. Esse homem era Marcus Johnson. Alto, calmo, com um sorriso raro, porém caloroso, Marcus era o tipo de pessoa que você nota sem realmente perceber, até precisar dele. Marcus era conhecido por sua paciência e bondade. Ele sabia o nome de cada morador, sabia qual pacote era para quem e até qual tapete precisava de cuidados especiais. Mas por trás dessa rotina diária, escondia-se um fardo invisível. Ele era frequentemente alvo de desprezo sutil, preconceito silencioso e às vezes, até humilhação pública. Ele aprenderá a nunca responder ao ódio com ódio, a manter a cabeça erguida mesmo quando seu coração doía. Naquela manhã, o sol mal havia despontado pelas janelas do saguão quando Richard Thompson entrou. Richard era o arquétipo do homem rico e arrogante, terno impecável, relógio reluzente e um olhar que buscava incutir medo. Ele possuía vários apartamentos na cidade e acreditava que seu dinheiro e status o colocavam acima das regras que os demais moradores deviam seguir. Richard sempre teve problemas com Marcus. Não por algo que Marcus tivesse feito, mas simplesmente porque ele era negro, e Richard gostava de acreditar que a cor da pele definia o lugar de um indivíduo na sociedade. Naquela manhã, ele decidiu lembrar Marcus do seu lugar na frente de todos os outros moradores. Ele aproximou-se do corredor com um sorriso cruel, observando Marcus varrer. Marcus, trovejou Richard, sua voz ecoando pelo salão. Não fique enrolando. Parece que você se esqueceu de que não está aqui para admirar os tapetes. Marcus ergueu os olhos, respirou fundo e, fiel ao seu estilo, não disse nada. Continuou seu trabalho com precisão silenciosa, limpando o chão com movimentos calmos, porém determinados. Mas Richard não estava satisfeito. Ele se virou para os moradores que começavam a notar a cena. Viram, disse ele rindo. Esse é o porteiro de vocês. Não precisam admirá-lo, apenas aturem-no. Um silêncio pesado se instalou. Alguns moradores desviaram o olhar inquietos. Outros cochichavam entre si, chocados com a arrogância de Richard. Marcus sentiu uma vergonha lancinante, não por si mesmo, mas pela decência humana que parecia desaparecer diante de tamanha crueldade. Aquele momento, embora breve, marcou o início de uma série de eventos que inverteriam os papéis. Pois naquele dia, uma testemunha inesperada presenciou a cena. Elizabeth Carter, uma advogada que havia se mudado recentemente para o prédio, conhecida por sua integridade e forte senso de justiça. Ela viu tudo e sabia que aquela humilhação não era apenas injusta, era intolerável. O que Richard considerava um ato trivial logo se transformaria em uma amarga lição, pois a arrogância e o racismo têm uma estranha maneira de se voltarem contra aqueles que os praticam. O saguão da Riverside Tower brilhava sob a luz do sol da manhã. As imensas janelas refletiam a luz, e o piso de mármore cintilava. Marcus Johnson, fiel à sua rotina, varria lentamente, o olhar fixo em cada partícula de poeira. Seu uniforme estava impecável, sua postura ereta, apesar do peso invisível da fadiga e do desprezo silencioso que suportava diariamente. De repente, a porta do saguão se abriu com um estrondo. Richard Thompson entrou, impecavelmente vestido com um terno, sapatos reluzentes e um sorriso desdenhoso. Ele havia convidado alguns investidores e moradores para uma pequena recepção improvisada, mas sua atenção estava totalmente voltada para Marcus. Ei você! Trovejou Richard, sua voz ecoando pelas paredes de vidro. Marcus ergueu os olhos, e Richard continuou em tom de deboche. Você ainda fica todo o seu tempo por aí com essa vassoura? Parece que você nunca aprendeu a ser rápido. Marcus permaneceu em silêncio. Abaixou ligeiramente a cabeça e continuou seu trabalho metodicamente, tentando ignorar a risada cruel de Richard. Mas Richard não deixaria escapar essa oportunidade de se sentir superior. Ricardo deu um passo à frente, apontando o dedo para Marcus. Olha quanta gente, Marcus. Acha que está fazendo algo importante aqui? Você é só um zelador, um mero empregado. Os convidados trocaram olhares constrangidos. Alguns desviaram o olhar, incapazes de suportar a cena. Outros cochichavam entre si, os murmúrios carregados de desconforto. Marcus sentiu um nó na garganta, mas manteve a compostura, limpando o chão com a mesma precisão de antes.
Elizabeth Carter, a nova residente, observava a cena do fundo do corredor. Seu rosto expressava uma raiva fria. Ela não gostava de injustiça, e o que viu era mais do que mera arrogância. Era racismo puro e simples, exposto para todos verem. Satisfeito com sua crueldade, Ricardo voltou sua atenção para os convidados. Está vendo? Esse é o seu concierge. Não precisa admirá-lo, apenas tolere-o. Então ele caiu na gargalhada em tom de deboche, esperando que os outros rissem com ele. Mas o riso ficou preso na garganta de alguns, enquanto outros forçaram um sorriso, constrangidos. Apesar da dor e da humilhação, Marcos continuou seu trabalho. Mas uma chama ardia dentro dele. Ele sabia que aquela situação não poderia durar. Ele sempre fora paciente, respeitoso e já suportara mais do que o suficiente. O que ele ainda não sabia era que sua coragem logo encontraria um eco inesperado, graças a Elizabeth e outras testemunhas silenciosas daquela injustiça. Naquele exato momento, o mundo pareceu parar. A arrogância de Ricardo e a dignidade de Marcos se confrontaram. E mesmo que Ricardo acreditasse estar no controle, o destino tinha outros planos. Na manhã seguinte, Marcos chegou à Torre Riverside como de costume, com a vassoura debaixo do braço e os sapatos impecáveis. A humilhação pública do dia anterior ainda estava fresca em sua memória, mas ele se recusava a deixar a raiva dominá-lo. A dignidade, pensou ele, não residia na vingança imediata, mas na estratégia e na paciência. Ao passar perto do salão, uma voz clara e firme o chamou. E Marcos? Ele ergueu os olhos e viu Elizabeth Carter, a advogada, aproximando-se com uma pasta grossa na mão. Seu olhar era resoluto, quase determinado. Marcos, eu te vi ontem. O que Richard fez foi inaceitável. Você merece justiça, e eu posso te ajudar. Marcos hesitou. Ele não estava acostumado a receber esse tipo de apoio. Sempre fizera seu trabalho em silêncio, sem pedir nada a ninguém. Mas viu nos olhos de Elizabeth uma honestidade e um respeito que lhe deram coragem. Eu não quero confusão, respondeu ele suavemente. Elizabeth deu um leve sorriso. Exigir justiça não é causar problemas. É simplesmente defender-se e proteger a própria dignidade. Nos dias seguintes, Marcos e Elizabeth elaboraram um plano discreto, porém eficaz. Começaram a documentar as humilhações, cada incidente, cada comentário racista ou arrogante de Richard. Elizabeth ensinou Marcos a anotar datas, testemunhas e até mesmo como filmar discretamente certas situações, se necessário. Aos poucos, Marcos percebeu que não estava sozinho. Vários moradores silenciosos, antes intimidados por Richard, começaram a confidenciar a ele suas próprias experiências. Um entregador, uma secretária e até mesmo uma senhora idosa que morava no último andar haviam sofrido com os caprichos e insultos de Richard. Marcos então sentiu uma transformação interior. O homem tímido e silencioso que fora estava começando a se tornar um defensor de sua própria dignidade e da dignidade dos outros. Ele percebeu que a humilhação que Richard tentara lhe impor no dia anterior não havia enfraquecido sua coragem, pelo contrário, a havia reacendido como uma chama silenciosa, porém ardente. Certa tarde, enquanto limpava o corredor, Richard reapareceu com o terno impecável e um ar superior. Ele não sabia que Marcos havia mudado. Marcos, você estava enrolando de novo esta manhã? Ele zombou. Marcos, de pé com o olhar fixo, respondeu calmamente. Richard, suas críticas não me dizem mais nada. Eu faço meu trabalho com respeito, como sempre. Pela primeira vez, Richard não conseguiu pensar em uma resposta imediata. O porteiro, que sempre baixara o olhar, agora parecia imune ao seu desprezo. Marcos compreendeu que a arrogância de Richard podia ser confrontada, não com raiva, mas com dignidade, organização e provas concretas. E nas sombras, Elizabeth observava, pronta para apoiar Marcos até o fim. Pois essa história não terminaria em humilhação. Logo se tornaria uma lição para Richard Thompson, uma lição que ele jamais esqueceria. Algumas semanas após o primeiro incidente, o clima na Riverside Tower havia mudado. Os moradores, antes silenciosos e resignados, começaram a cochichar entre si sobre o comportamento de Richard Thompson. Marcos, com o apoio de Elizabeth, havia reunido provas concretas, depoimentos de testemunhas, anotações detalhadas e até mesmo algumas gravações discretas de suas humilhações. Certa manhã, Richard entrou no saguão com sua habitual arrogância, convencido de que ainda podia dominar Marcos. Ao avistar o porteiro, soltou uma gargalhada cruel. Marcos, ainda limpando como um serviçalzinho, zombou ele na frente de alguns moradores presentes. Mas desta vez, Marcos não baixou os olhos. De pé, com as costas eretas, respondeu com calma, mas com firmeza.
Richard, o que você está fazendo é humilhante e inaceitável. Vários moradores testemunharam suas ações. Seu comportamento será denunciado às autoridades se continuar. O riso de Richard congelou. Ele sempre pensara que Marcus permaneceria em silêncio, reservado. Mas agora o porteiro estava diante dele com uma dignidade e confiança que ele nunca vira antes. Elizabeth, que estava parada não muito longe dali, dá um passo à frente. Richard, você não está acima da lei nem da decência. Documentamos suas humilhações e estamos preparados para agir, se necessário. Inspirados pela coragem de Marcus e pela autoridade de Elizabeth, os moradores começaram a falar. Cada um relatou uma anedota, uma ocasião em que Richard os havia menosprezado, intimidado ou humilhado. O salão, antes silencioso, transformou-se em um palco onde a verdade veio à tona, expondo a arrogância e o racismo de Richard. Vermelho de raiva e vergonha, Richard tentou retomar o controle. Mas, eu faço o que eu quero no meu prédio. Marcus olhou-o diretamente nos olhos e respondeu, com calma, mas com firmeza. Este prédio pertence a todos que moram aqui, Richard. Não há sua arrogância. Você se esqueceu de uma regra simples: a dignidade humana é inegociável. Naquele instante, Richard percebeu que seu poder estava ruindo. Seus ternos luxuosos, sua arrogância e seu sorriso cruel já não bastavam. Os moradores não o temiam mais, olhavam para ele com desprezo, e Marcus estava no centro dessa transformação, um símbolo de coragem e justiça silenciosa. Pela primeira vez, Richard entendeu que suas ações teriam consequências. O que ele pensara ser um simples ato de humilhação se voltaria contra ele da maneira mais amarga. O equilíbrio havia acabado de mudar. Poucos dias após o confronto público, Richard Thompson sentiu o peso de seus atos. As provas reunidas por Marcus e Elizabeth haviam sido entregues à prefeitura e às autoridades locais, e vários moradores estavam prontos para depor oficialmente. O homem outrora arrogante e autoconfiante, agora se encontrava sob pressão, ciente de que sua reputação, sua riqueza e seu controle sobre o prédio estavam em jogo. Naquela manhã, ele trouxe Marcus para o corredor. Os moradores estavam reunidos curiosos, alguns desconfiados, outros simplesmente ansiosos para ver como essa história terminaria. Richard, com o rosto tenso, respirou fundo e falou com a voz trêmula, mas firme. Marcus, eu quero pedir desculpas. O que eu fiz foi inaceitável. Eu te humilhei sem motivo algum, e me arrependo profundamente. Marcus permaneceu em silêncio, ouvindo. Viu o homem que causará tanta dor e vergonha, confrontado com a própria fraqueza. Seu olhar era calmo, repleto de dignidade. Após um instante de silêncio, ele respondeu. Richard, a dignidade não se conquista com desculpas forçadas, mas sim com ações. Suas palavras são um primeiro passo, mas suas ações futuras mostrarão se você realmente entendeu. Os moradores que presenciaram a cena sentiram uma mistura de emoção e alívio. Alguns aplaudiram discretamente enquanto outros assentiram com a cabeça, reconhecendo a força silenciosa de Marcus e a justiça que havia sido feita. Richard, pela primeira vez, sentiu verdadeira humildade. Não se tratava simplesmente de perder poder ou reputação. Ele compreendeu que a arrogância e o racismo, quando confrontados com coragem e justiça, sempre se voltam contra quem os pratica. Elizabeth Carter aproximou-se de Marcus e sussurrou. Você demonstrou mais coragem e dignidade do que eu jamais poderia ter ousado esperar, Marcus. Marcus deu um leve sorriso, um sorriso calmo, mas sincero. Eu apenas fiz o que era certo. É tudo o que podemos fazer diante da injustiça. Richard permaneceu em silêncio, consciente de que a lição que acabará de receber não seria esquecida. Ele acreditava que poderia dominar através do medo e da arrogância, mas se deparou com a força silenciosa da dignidade humana. E enquanto o sol banhava o saguão da Riverside Tower, Marcus retomou seu trabalho, mas desta vez, ele não era mais apenas o concierge invisível. Ele havia se tornado um símbolo vivo, a prova de que a justiça e a coragem podem triunfar, mesmo diante da mais desprezível arrogância.